Eu achava que conhecia meu coração, até ele me trair numa noite que começou com um brinde e terminou com meu mundo virado de cabeça para baixo. Como você encara quem você é quando o mundo te diz que isso é errado? André, 28 anos, bancário em Lisboa. Sempre teve a vida sob controle. Planilhas organizadas, treinos na academia às 6 da manhã, café sem açúcar às 7. Ele sabia quem era, ou pelo menos acreditava nisso com uma certeza que nunca questionou. Até aquela sexta-feira no bairro Alto, onde o cheiro de cerveja e o som de conversas animadas enchiam o ar de um bar lotado. André estava lá, como sempre, com Miguel, seu melhor amigo há uma década. Miguel, fotógrafo freelancer de 30 anos, era o oposto. Espontâneo, com um sorriso que desarmava qualquer um e uma energia que fazia o mundo parecer mais leve. Os dois estavam no meio de uma conversa trivial sobre o trabalho exaustivo de André no banco, quando Miguel, com um brilho provocador nos olhos, mudou o tom. André, me dá 7 dias, disse, inclinando-se sobre a mesa, o copo de cerveja quase esquecido na mão. 7 dias, para provar que você não se conhece tão bem quanto pensa. André riu alto, quase derrubando o copo. Você tá louco? Eu sei exatamente quem eu sou. Trabalho, rotina, metas. Tudo no lugar. Mas Miguel não recuou. Você acha que sabe. Mas e se eu te mostrar que tá errado? Topa o desafio? O orgulho de André falou mais alto que o bom senso. Ele ergueu o copo num brinde. 7 dias, Miguel. Boa sorte tentando me desestabilizar. No dia seguinte, sábado, André acordou com a mesma confiança de sempre. Tomou seu café forte, vestiu a roupa de treino e foi para a academia, esperando manter a rotina intacta. Mas lá estava Miguel, entrando no ginásio com um sorriso travesso e uma energia que já prenunciava problemas. Primeira etapa do desafio, anunciou, apontando para uma sala, onde um grupo se aquecia para uma aula de dança. André congelou. Dança? Você tá brincando, né? Miguel balançou a cabeça, sério. Sair da zona de conforto, lembra? Duvido que você aguente 45 minutos. O tom desafiador atingiu André em cheio. Ele odiava perder, especialmente para Miguel. Minutos depois, lá estava ele, no meio de uma sala espelhada, cercado por pessoas que pareciam bem mais à vontade. André tropeçava em cada passo, o corpo rígido, a mente gritando que aquilo não era para ele. A professora tentava ajudar, com um sorriso paciente. Vai no seu tempo, André. Miguel, sentado num canto, filmava tudo com o celular, segurando o riso. Foi humilhante. Mas, entre um passo desajeitado e outro, André percebeu. Algo eu errei. Eu achava que conhecia meu coração. Até ele me trair numa noite que começou com um brinde e terminou com o meu mundo virado de cabeça para baixo. Como você encara quem você é quando o mundo te diz que isso é errado? André, 28 anos, bancário em Lisboa, sempre teve a vida sob controle. Planilhas organizadas, treinos na academia às 6 da manhã, café sem açúcar às 7. Ele sabia quem era, ou pelo menos acreditava nisso com uma certeza que nunca questionou. Até aquela sexta-feira no bairro Alto, onde o cheiro de cerveja e o som de conversas animadas enchiam o ar de um bar lotado. André estava lá, como sempre, com Miguel, seu melhor amigo há uma década. Miguel, fotógrafo freelancer de 30 anos, era o oposto. Espontâneo, com um sorriso que desarmava qualquer um e uma energia que fazia o mundo parecer mais leve. Os dois estavam no meio de uma conversa trivial sobre o trabalho exaustivo de André no banco, quando Miguel, com um brilho provocador nos olhos, mudou o tom. André, me dá 7 dias, disse, inclinando-se sobre a mesa, o copo de cerveja quase esquecido na mão. 7 dias para provar que você não se conhece tão bem quanto pensa. André riu alto, quase derrubando o copo. Você tá louco?
Eu sei exatamente quem eu sou. Trabalho, rotina, metas, tudo no lugar. Mas Miguel não recuou. Você acha que sabe. Mas e se eu te mostrar que está errado? Topa o desafio? O orgulho de André falou mais alto que o bom senso. Ele ergueu o copo num brinde. 7 dias, Miguel. Boa sorte tentando me desestabilizar. No dia seguinte, sábado, André acordou com a mesma confiança de sempre. Tomou seu café forte, vestiu a roupa de treino e foi para a academia, esperando manter a rotina intacta. Mas lá estava Miguel, entrando no ginásio com um sorriso travesso e uma energia que já prenunciava problemas. Primeira etapa do desafio, anunciou apontando para uma sala onde um grupo se aquecia para uma aula de dança. André congelou. Dança? Você está brincando, né? Miguel balançou a cabeça, sério. Sair da zona de conforto, lembra? Duvido que você aguente 45 minutos. O tom desafiador atingiu André em cheio. Ele odiava perder, especialmente para Miguel. Minutos depois, lá estava ele, no meio de uma sala espelhada, cercado por pessoas que pareciam bem mais à vontade. André selfies, desajeitado, o corpo rígido, a mente gritando que aquilo não era para ele. A professora tentava ajudar, com um sorriso paciente. Vai no seu tempo, André. Miguel, sentado num canto, filmava tudo com o celular, segurando o riso. Foi humilhante. Mas entre um passo desajeitado e outro, André percebeu Miguel o olhando de um jeito diferente. Um olhar que misturava diversão e algo mais profundo. Algo que fez o coração de André acelerar de um jeito que ele não esperava. A aula terminou e André saiu vermelho, suado, com a dignidade em frangalhos. Miguel, ainda rindo, mostrou o vídeo no celular. Apaga isso agora! André exclamou, tentando tomar o aparelho. Miguel desviou, rindo mais. Nem pensar, é só o começo. Eles foram para uma padaria próxima, onde André pediu um café forte, tentando recuperar o controle. Sentados numa mesa de canto, Miguel mudou o tom, ficando sério. Brincadeiras à parte, André. Isso não é só sobre te fazer passar vergonha. É sobre te mostrar que você se limita. Por que você tem tanto medo de se soltar? André desviou o olhar, desconfortável. Não é medo, Miguel. Eu gosto das coisas organizadas. Minha vida funciona assim. Miguel sorriu, bebericando o café. Mas será que funciona mesmo? Ou você só está acostumado a achar que sim? Aquela pergunta ficou ecoando na cabeça de André pelo resto do dia. Ele voltou para casa com uma sensação estranha, um aperto no peito que ele não sabia explicar. Algo em Miguel, aquele olhar, aquela insistência, estava mexendo com ele de um jeito que ele não queria admitir. No domingo, André tentou retomar a rotina, mas a dúvida já estava plantada. Ele foi ao mercado, fez as tarefas de sempre, mas a cabeça estava em outro lugar. À noite, recebeu uma mensagem de Miguel. Amanhã tem mais. Prepara o coração. André riu, mas o riso saiu forçado. Ele abriu o WhatsApp e releu a conversa com Miguel, parando numa frase. Você não se conhece tão bem quanto pensa. Pela primeira vez, André se perguntou se Miguel podia estar certo. E pior, o que isso significava sobre ele mesmo. O desafio tinha começado como uma brincadeira, mas agora parecia algo maior, algo que poderia mudar tudo. A confissão de Miguel na academia ainda ecoava na cabeça de André, como um trovão que não explica de onde veio. Ele não queria admitir, mas aquele olhar, intenso, vulnerável, mexeu com algo que ele sempre empurrou para o canto mais escuro de si mesmo. Na segunda-feira, André voltou ao banco em Lisboa, tentando se esconder na rotina. Sentado diante do computador, entre planilhas e relatórios, ele digitava no automático, mas a mente estava longe. Cada vez que o celular vibrava,
Ele hesitava antes de checar, temendo outra mensagem de Miguel. E quando vinha, era sempre algo leve, como um meme, ou um sobreviveu à dança. André respondia com monossílabos, tentando manter distância. No almoço, a tensão cresceu. Sentado com os colegas na cantina do banco, André ouviu risadas altas. João, um colega que ele considerava próximo, fez um comentário sarcástico. Ei, André, tá muito quieto. Tá treinando para a próxima aula de dança? O tom era brincalhão, mas o olhar de João tinha um quê de malícia. Outros riram, e alguém completou. Cuidado, ele vai virar o rei da pista. André forçou um sorriso, mas o estômago revirou. Ele sabia que não era só sobre a dança. Algo nos comentários parecia apontar para o que Miguel tinha dito, como se João tivesse farejado uma fraqueza. Naquela tarde, o boato começou. André ouviu cochichos no corredor. Você viu o André no sábado? Tava com aquele amigo. Esquisito, né? Ele confrontou João no fim do expediente, na saída do banco. Que história é essa que tá rolando, João? O colega deu de ombros com um sorriso cínico. Relaxa, cara. Foi só uma brincadeira. Alguém te viu com o Miguel e achou, sei lá, diferente. A palavra diferente caiu como uma pedra. André sentiu o rosto queimar, mas engoliu a raiva. Não espalha isso, disse com a voz firme, mas por dentro o pânico crescia. João apenas riu. Não fui eu, André. O povo fala. Naquela noite, sozinho em casa, André abriu uma cerveja e tentou se distrair com o celular. Mas o vazio só aumentava. Ele pensava em Miguel, no jeito que ele ria, na forma como parecia enxergá-lo de verdade. Por que aquilo o assustava tanto? Ele digitou uma mensagem. Preciso de um tempo, Miguel. Tá tudo confuso. A resposta veio rápida. Confuso é você fugindo de si mesmo. André jogou o celular no sofá, o coração disparado. Ele queria gritar que não estava fugindo, mas as palavras de Miguel acertavam em cheio. Na terça-feira, o clima no banco piorou. Os olhares dos colegas pareciam mais pesados, e André sentia cada sussurro como uma facada. Durante uma reunião, João fez outro comentário disfarçado de piada. André, tá distraído? Tá pensando na coreografia? O chefe riu, mas André só conseguiu balançar a cabeça, engolindo o desconforto. Ele percebeu que João não ia parar. A traição de alguém que ele achava amigo doía mais do que os rumores. André começou a evitar o refeitório, almoçando sozinho na praça, ao lado do banco. Ele olhava o celular, esperando uma mensagem de Miguel, mas não tinha coragem de escrever. À noite, André cedeu e mandou um áudio. Você tá certo, eu tô com medo. Mas não é só de você, é de tudo isso. Miguel respondeu com um convite. Encontra comigo amanhã no café da esquina. Só conversa, sem pressão. André hesitou, mas aceitou. Ele sabia que não podia fugir para sempre. A dúvida que Miguel plantou estava crescendo, e pela primeira vez, André se perguntou se o problema não era o mundo, mas ele mesmo, se escondendo atrás de uma vida que parecia perfeita, mas que talvez fosse apenas uma gaiola. O café na esquina do banco era o refúgio onde André costumava se esconder do peso do dia. Mas naquela quarta-feira, ao encontrar Miguel, o lugar parecia pequeno demais para conter o que ele sentia. Miguel estava lá, com um copo de café na mão, o olhar calmo, mas firme. André sentou-se, evitando contato visual. Você disse que era só conversa, começou André, a voz tensa. Miguel assentiu. É, mas você precisa falar, André. Por que tá tão assustado? A pergunta era simples, mas cortou como faca. André respirou fundo, as mãos apertando a mesa. Não é só você, Miguel. É tudo. O banco, os colegas, os rumores. Eu não sei lidar com isso. Miguel ouviu em silêncio, mas seus olhos não desviavam.
Você já pensou que o problema não é o mundo te julgando, mas você se julgando? André quis retrucar, mas as palavras travaram. Ele pensou nos cochichos no trabalho, nas piadas de João, no jeito que ele mesmo se calava para evitar conflito. Eu só quero que as coisas sejam normais, murmurou. Miguel inclinou-se para a frente. Normal para quem? Para você ou para eles? Antes que André pudesse responder, Miguel se levantou. Pensa nisso. Eu não vou te forçar a nada, mas não vou esperar para sempre. Ele saiu, deixando André com o café esfriando e um vazio que não explicava. Na quinta-feira, André decidiu buscar apoio onde sempre encontrou segurança: a família. Ele marcou um jantar com a mãe, Teresa, num restaurante tranquilo em Lisboa. Sentados à mesa, ele hesitou, mas reuniu coragem. Mãe, eu preciso te contar algo. Eu acho que gosto do Miguel, não só como amigo. O silêncio que veio foi pior que qualquer resposta. Teresa baixou o garfo, o olhar endurecido. André, isso não é você. Você está confuso. Isso não é certo. Cada palavra era um golpe. André tentou explicar, mas ela cortou. Você sempre foi tão certinho. Por que está fazendo isso com a gente? Ele saiu do restaurante com o peito apertado, as palavras da mãe ecoando como uma sentença. No banco, na sexta-feira, a situação piorou. João, sentindo o clima, intensificou as provocações. Durante uma pausa para o café, ele soltou, alto o suficiente para todos ouvirem. André, tá na hora de contar o que tá rolando com aquele seu amigo, né? O tom era de deboche, e risadas discretas vieram dos colegas. André sentiu o sangue ferver, mas só conseguiu murmurar. Para com isso, João. O colega riu, sem recuar. Calma, é só brincadeira. Mas não era. André passou o dia isolado, evitando todos, o peso da traição de João misturado à rejeição da mãe. Naquela noite, ele não foi para casa. Caminhou pelas ruas de Lisboa, o Tejo refletindo as luzes da cidade. Ele viu um grupo de amigos rindo numa praça e, por um instante, imaginou Miguel entre eles, livre, sem medo. André pegou o celular e escreveu. Desculpa, Miguel. Não consigo. É demais. A resposta veio minutos depois. Você está escolhendo se esconder. Não é comigo que você está brigando. André apagou a mensagem, mas as palavras ficaram. Ele estava sozinho. Mas não era a ausência de Miguel que doía mais. Era a ausência de si mesmo. Ele percebeu que, ao tentar agradar a todos, estava se apagando. O desafio de Miguel não era mais uma brincadeira. Era um espelho que André não queria encarar. A chuva caía fina sobre Lisboa naquela noite de sábado, como se a cidade soubesse do peso que André carregava. Ele caminhava sem rumo, o celular mudo desde a última mensagem de Miguel. As palavras da mãe, Teresa, e as provocações de João no banco giravam em sua cabeça, cada uma âncora puxando-o para baixo. André parou num café pequeno, o mesmo onde encontrara Miguel dias antes. Estava vazio, exceto por um garçom distraído e um casal conversando baixo. Ele pediu um café, mas não bebeu. Só ficou olhando o vapor subir, tentando entender por que se sentia tão perdido. Foi então que Miguel entrou, o cabelo molhado pela chuva, o olhar surpreso ao vê-lo. André, o que está fazendo aqui? A voz dele era suave, mas havia uma urgência que André não podia ignorar. Ele tentou desviar, mas Miguel sentou-se à sua frente. Você está fugindo de novo. Por quê? André respirou fundo, a voz tremendo. Porque eu não sei quem eu sou, Miguel. Minha mãe disse que isso não sou eu. O pessoal do banco me olha como se eu fosse um erro. E você me faz sentir algo que eu não sei se posso assumir. Miguel não desviou o olhar. E por que você tem tanto medo de ser feliz? Eu não estou pedindo para você mudar o mundo, André. Só para você ser honesto consigo mesmo.
As palavras acertaram como um raio. André sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Eu gosto de você, Miguel. Mas e se isso custar tudo? Minha família, meu trabalho, minha vida. Miguel se inclinou, a voz firme, mas gentil. E se o custo for continuar vivendo uma mentira? Você merece mais que isso. Ele estendeu a mão, mas não tocou André. Eu não vou te forçar. Mas se você quiser, eu tô aqui. Então, num impulso, André segurou a mão dele. O toque era quente, real, e pela primeira vez, André sentiu algo além de medo. Uma faísca de coragem. Eles se abraçaram, um gesto simples, mas que parecia derrubar um muro que André construíra por anos. Na segunda-feira, André voltou ao banco com uma decisão tomada. Durante a pausa do almoço, ele chamou o chefe, Ricardo, para uma conversa. Preciso te contar algo. Começou, o coração na garganta. Eu sou gay. E tô com uma pessoa. O Miguel. Ricardo ouviu em silêncio, o rosto neutro. Ok, André. Isso não muda seu trabalho aqui. Só continue entregando. Não era apoio caloroso, mas era o suficiente para André respirar aliviado. Na saída, Mariana, uma colega da equipe, o abordou. Ouvi o que você disse para o Ricardo. Você é corajoso, sabia? Se precisar de alguém para conversar, eu tô aqui. O gesto dela, tão inesperado, trouxe um calor que André não sentia há dias. Mas nem tudo era fácil. João, ao saber da conversa, fez questão de espalhar mais comentários. Então é oficial, né? O André saiu do armário, disse ele no grupo do WhatsApp da equipe, com um emoji de risada. André não respondeu, mas sentiu o peso dos olhares no corredor. Ele sabia que precisava enfrentar isso, não só por Miguel, mas por si mesmo. Naquela noite, ele mandou uma mensagem para Miguel. Tô tentando. Não é fácil, mas tô tentando. A resposta veio com um áudio. Eu sei, e eu tô orgulhoso de você. André sorriu, mas o medo ainda estava lá, misturado com uma esperança que começava a crescer. O sábado amanheceu com um céu indeciso em Lisboa, ora claro, ora cinzento, como se refletisse a luta interna de André. Ele sabia que hoje seria diferente. O churrasco da empresa, marcado numa chácara nos arredores da cidade, era o teste final do desafio que Miguel havia começado. André decidira levar Miguel, não como amigo, mas como quem ele realmente era para ele. A ideia ainda apertava seu peito, mas a coragem que crescera nos últimos dias era mais forte que o medo. No caminho, no carro de Miguel, André segurava a mão dele. O silêncio entre eles, cheio de significado. Você tá pronto? Perguntou Miguel com um sorriso que misturava apoio e provocação. André respirou fundo. Não, mas vou estar. Chegando à chácara, o som de música e risadas já ecoava. André sentiu os olhares quando entrou de mãos dadas com Miguel. Alguns colegas disfarçaram. Outros cochicharam. João, como esperado, soltou um comentário baixo para um grupo próximo. Olha só, o André trouxe reforço. André ignorou, apertando a mão de Miguel com mais força. Mariana, a colega que o apoiara antes, foi a primeira a se aproximar. Que bom te ver assim, André, disse com um abraço caloroso. Ela virou-se para Miguel. Você deve ser o famoso Miguel. Bem-vindo. O gesto dela quebrou o gelo, e outros colegas se aproximaram, curiosos, mas sem hostilidade. André sentiu um alívio tímido, mas o peso dos olhares ainda estava lá. Durante o churrasco, ele e Miguel conversavam com o grupo, rindo de histórias leves, mas André percebia os silêncios desconfortáveis de alguns. João, afastado, continuava com piadas disfarçadas, mas ninguém mais ria com ele. No fim da tarde, o chefe, Ricardo, chamou André de lado. Você parece mais leve hoje, disse, com um tom que André não esperava. O que você fez lá no banco, falar a verdade, foi coragem.
Não é todo mundo que tem isso. André engoliu em seco, a garganta apertada. Valeu, Ricardo. Isso significa muito. Ele voltou para Miguel, que o esperava com um sorriso. Tá vendo? Nem todo mundo é como o João, disse Miguel, baixo, só para ele. Naquela noite, enquanto voltavam para Lisboa, o celular de André vibrou. Era uma ligação da mãe, Teresa. Ele hesitou, mas atendeu. André, eu errei com você, começou ela, a voz embargada. Fiquei pensando no que disse, no quanto te machuquei. Só quero que você seja feliz, filho. André sentiu os olhos marejarem. Mãe, eu tô tentando. E eu sou. A conversa terminou com um pedido de perdão que, embora não apagasse a dor, abriu uma porta para o futuro. Dias depois, André postou uma foto no Instagram. Ele e Miguel, sentados numa praça, rindo juntos. Na legenda, escreveu: Demorei, mas cheguei, e ele estava aqui o tempo todo. Os comentários explodiram com apoio. Vocês são lindos. Coragem, André. Até um arrasou, de Mariana. João, isolado no grupo do trabalho, não respondeu. Sua traição o deixou à margem, enquanto André, pela primeira vez, sentia-se no centro da própria vida. No domingo, André e Miguel caminharam pelo Tejo, o rio refletindo as luzes da cidade. Você mudou minha vida, sabia? Disse André, olhando para Miguel. Ele sorriu, sem ironia. Você mudou a sua, André. Eu só te dei um empurrão. Eles pararam, trocando um olhar que dizia mais que palavras. André sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez, não precisava ser perfeito. Só precisava ser verdadeiro. Mensagem final. Se você já escondeu quem é por medo do que vão pensar, saiba que sua verdade é sua maior força. Conta aqui nos comentários. Você já enfrentou o medo de ser você mesmo? Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe essa história com quem precisa de coragem. Até o próximo vídeo.